Olá, é mais uma vez com muita alegria que nós da Comesp cumprimentamos os nossos alunos e alunas do curso Faces da Violência nessa quinta-feira para a nossa sexta aula com o tema Violência Intergeracional, contando hoje com a nossa palestrante, a professora Ivani Zamboni Marques da Silva. Nas aulas anteriores já tratamos de temas como medidas protetivas de urgência, a competência das varas de violência doméstica prevista na Lei Maria da Penha, avaliação de risco, direito da antidiscriminação em gênero e justiça restaurativa e violência de gênero. Como de praxe, pedimos aos nossos alunos e alunas que já fiquem à vontade para que no curso da exposição da professora Ivani formulem as perguntas que forem surgindo no nosso chat para que nós possamos nos organizar para o nosso debate ao final, tá ok? E feitas essas explicações, então, sem mais delongas, eu passo a apresentar a nossa palestrante de hoje, compartilhando que a professora Ivani, ela é psicóloga, graduada pela PUC São Paulo, com mestrado e doutorado pela mesma universidade, é especialista no método Rocha, também em psicologia jurídica, psicóloga atuante no Tribunal de Justiça de São Paulo por 31 anos, tendo sido chefe do setor de psicologia das varas de família do Fórum Central aqui em São Paulo, e também a primeira diretora do Núcleo de Apoio do Serviço Social e Psicologia do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela é também professora de Psicologia Jurídica da PUC São Paulo, cursos de graduação e pós-graduação, coordenadora do curso de extensão em Psicologia Jurídica, COGEAI, e ainda autora de livros e artigos na avaliação psicológica e psicologia forense. Professora Ivani, é com muita alegria e honra que nós recebemos a senhora aqui no dia de hoje, e com isso já passo a palavra. Muito obrigada. Bom dia, muito bom dia a todos e a todas. Começo agradecendo o gentil convite formulado pela Escola Paulista da Magistratura, cumprimento a todos na pessoa da doutora Rafaela Caldeira, da doutora Tereza Cabral, que, assim, amavelmente organizaram com outras organizações, com outras pessoas também, né, a discussão dessa importante temática da violência. E assim, eu estava falando agora, antes de darmos início à gravação, que o momento é bastante propício, né? Não só porque a saúde mental hoje ela está bastante em relevo, e não só por conta da pandemia, mas por questões aí do ambiente doméstico, das reuniões familiares mais próximas, das crianças dentro de casa, dos casais mais próximos, mas também descortina todo um lado de desproteção dessa saúde mental, né? Da ausência de políticas públicas ainda não fortes e presentes da maneira como deveriam estar, e da falta mesmo, da ausência de ventilação das discussões inerentes à questão da saúde mental. Então, eu agradeço a oportunidade de falar de um tema, né, que é a violência intergeracional na família, que me é tão caro e que eu venho me dedicando ao estudo da temática nos mais variados campos de atuação, não só na docência, mas por ter estado presente no Tribunal de Justiça, né, por 3 décadas, nas áreas da família, infância e juventude, a experiência mostra quão presente, infelizmente, está a violência atravessando as gerações. Então, para sistematizar e facilitar, né, a compreensão do que eu pretendo colocar em debate, né, porque, na verdade, a gente traz informações para o debate, eu vou compartilhar a minha tela, passando aqui os meus slides. Estão visíveis? Será que todo mundo vê? Ainda não, professora. Ainda não? Ixi, então eu fiz alguma coisa. Então, vamos lá, vamos sair daqui. Eu fiz alguma coisa aqui, vamos lá. Gustavo, será que conseguimos auxiliar a professora? Espera aí, vamos... Será que foi? Agora foi? Eu ainda não vejo, professor. Na bandeja de compartilhamento, ao lado do microfone no Teams, tem um X ou uma seta?
Tem uma seta, então, eu pus aqui, tem uma seta, compartilhar conteúdo. Agora eu fui ali para o PowerPoint, onde estava. Foi? Vamos fazer de novo, peraí. Tirar. Foi? Foi. Agora sim, professor. Então tá bom. Desculpa, aqui deve ter havido aí alguma dificuldade, né? A gente está se familiarizando. Por mais aulas que a gente dê, sempre tem alguma coisinha, né? Então, já foi feita a minha apresentação, agradeço, né? A professora Rafaela, que também esteve conosco aí no curso do COGEAI, que nós lançamos a temática para desenvolvimento do raciocínio, estímulo, né, de um raciocínio interdisciplinar, psicologia e direito, no qual nós estamos trabalhando há décadas para aproximar realmente as áreas, direito e psicologia, entendendo que é um universo da lei e das emoções que coexistem, né? Então, o nosso curso já funciona há alguns anos e a professora Rafaela teve ali conosco, abrilhantando ali com seus conhecimentos. Então, a temática de hoje será especificamente sobre a violência intergeracional. E é uma temática, a própria terminologia às vezes traz alguma confusão. Então, eu entendo como interessante especificá-la, por que usar intergeracional e não transgeracional ou multigeracional, que também não está errado, mas que nós encontramos também em vários textos, mas aqui nós vamos nos basear na violência intergeracional, porque a multi, ela se baseia apenas nas díades familiares muito próximas, avós e netos, tios e sobrinhos, e não no sistema como um todo, assim como é na intergeracional. Na transgeracional, há um material psíquico assim mais distante, existe uma transmissão dessas questões psíquicas que vão atravessando as gerações, mas não há necessariamente uma continuidade, tá? E o termo, então, mais apropriado, muito bem escolhido, é o intergeracional, porque vai falar de um diálogo ativo que passa de uma geração a outra, sem mudanças ou com pequenas nuances transformativas. Ainda dentro da terminologia, o prefixo inter significa espaço de repetição e de transformação. Então, é exatamente em cima dele, deixa eu ver se eu pego aqui o meu laser, é exatamente em cima desta repetição e desta transformação que nós iremos abordar o fenômeno da violência. O prefixo trans passa, então, de geração a geração, às vezes pulando uma ou passando de uma para outra, sem possibilidade de transformação e sem diferenciação. E no decorrer da minha fala, eu vou citando alguns trabalhos que não só serviram como base, né, para a minha fala, para eu sistematizar esta aula de hoje, mas também que pode servir para o ouvinte, para o estudioso, para o pesquisador, para o profissional que está na linha de frente, trabalhos que fazem alusão a essa temática e que exploram, né, as facetas aqui explanadas. Agora aqui não está rolando o slide. A barra de espaço não vai? Não sei o que aconteceu. Agora parou o compartilhamento, doutora. Vamos ver aqui. Compartilhar conteúdo. Foi? Não, mas não está rolando aqui a tela. Que coisa. Tenta clicar na tela e usar a barra de espaço, as setas do teclado. Então... Ou se tiver travado, pode tentar fechar e abrir de novo a apresentação. Acho que foi. Foi. Rodou aí? Rodou aí o compartilhamento? Não, ainda não. Nossa. Eu vou finalizar, então. Vamos começar de novo.
Agora foi, professora. Voltamos com o compartilhamento. Voltamos. Deixa eu ampliar a tela aqui. Então, na mesma linha, né, o termo intergeracional aqui utilizado, ele também não existe em vários dicionários, vejam só que interessante. Por exemplo, no Dicionário Brasileiro da Academia Brasileira de Letras, nós não encontramos o termo intergeracional. Em outros dicionários, como o do inglês Oxford, sim, relativo a, envolvendo ou afetando várias gerações. Na enciclopédia Verbo, encontro entre duas ou mais pessoas que se encontram em diferentes fases da vida. E no dicionário Priberan, hoje também serve de base e referência, né, das pesquisas estudantis, relativo faz relações entre as gerações. A violência intergeracional propriamente dita. Eu queria fazer um chamado aqui para o tipo de violência que nós vamos trabalhar. É uma violência sistêmica, é uma violência que abrange as gerações, não necessariamente a díade conjugal ou qualquer outra díade, como pai, filho, etc. Nós vamos trabalhar numa perspectiva realmente do sistema, das redes familiares, que na verdade é uma realidade milenar, parece surgir como uma realidade inerente à natureza humana e sempre teve um papel importante na história. Aí nós temos várias ilustrações de vários momentos históricos representadas nas artes, nos filmes e em várias estruturas que vão fazer alusão a essa violência, independentemente da cultura, do momento histórico, etc. Né? Nós temos aí também a questão voltada mais para a criança. Aí eu acho importante chamar a atenção para essas imagens do trabalho infantil, da sexualidade infantil, da prostituição infantil, da própria pobreza como uma violência, da violência normalizada e legitimada por muitas gerações como um método pedagógico adequado para a educação. Tá? Aí também colocando aí a mulher, né, numa posição de dominação, sob o jugo da dominação masculina, o apedrejamento, aqui a mutilação dos genitais, o apedrejamento, ela colocada na forca, várias ilustrações que remetem a isso. Eu gosto muito de trabalhar com vários autores, dentre eles a Hannah Arendt, que é uma autora que, porque por mais que a gente fale que culturalmente nós temos momentos históricos em que a violência é importante, né, para se demarcar o poder, a Hannah Arendt, que é uma filósofa, era, né, porque é falecida, política alemã de origem judaica, falecida na década de 70, ela coloca a atenção para dizer que a violência sempre destrói qualquer poder, ela não cria poder. Nós não podemos fomentar essa ideia de que a violência traz poder, né? Ela deixa o mundo mais violento, né, por inúmeras ilustrações aí que a gente pode já ter trazido e trazer ainda mais durante a aula, e é muito importante esta chamada desta autora, carregada nas suas mais diferentes obras. Eu gosto muito de ilustrar também a questão da violência presente no nosso dia a dia, no dia a dia das culturas diversas, né, através da arte, através do cinema. Ela entra na nossa casa, ela entra na nossa vida, ela acaba sendo, em alguns aspectos, normalizada, ela acaba sendo legitimada, ela acaba sendo engraçada, aplaudida. Não só a violência em si, como padrões repetitivos, modelos repetitivos de comportamento, né? Então, nós temos aqui, não consegui fazer uma imagem melhor, né, mas a famosa família dos irmãos Metralha, né, que acompanhou gerações em histórias, que acompanhavam as histórias em quadrinhos, e que mostravam a violência perpetrada aí, de geração a geração. Nós temos aí até a mãe, né, a mãe Metralha, o pai Metralha, todos os irmãos, a família inteira voltada para a execução e a valorização da violência. Nós temos também no cinema o filme que eu gosto muito, porque ele traz o exemplo
ele traz, assim, de uma forma muito vívida e muito real, nós sabemos, né, da realidade da máfia no determinado país europeu elencado no filme, demonstrado no filme, como algo extremamente forte, relevante, que vai demarcando o poder e vai perpassando de geração a geração sem crítica ou com uma crítica que por si só já vai sofrer a violência. Aquele que critica, aquele que se impõe, aquele que se apresenta contrário, né, ao que é passado de uma geração para outra, é severamente penalizado, é banido do grupo, é realmente uma expressão assim, muito presente no cinema e também em outras obras. Não apenas a questão da violência, né, mas padrões repetitivos e uma forma de pensamento, uma forma de comunicação, eu vou chamar bastante atenção para isso, de comunicação presente também nas várias famílias mostradas. E nós temos a família Addams, cuja normalização do terror, do medo, de práticas não usuais, né, de brincadeira e de usos e costumes, ela é muito presente, né, nos lares do mundo todo. Um filme com um grande sucesso, né, de bilheteria, transformado em série, em desenho, em história em quadrinhos, e que mostra claramente o padrão repetitivo aí utilizado. E várias outras famílias, né, os Waltons, a família do Remy, bastante antiga e valorizada e discutida na década de 70 do século XX, a mais atual família Soprano, mostrando assim que padrões, formas, exemplos de comunicação podem também ser estudados por meio da representatividade do cinema nas nossas vidas. E uma série, né, um filme que depois virou série e que eu chamo muita atenção e que acabou, eu sempre gostei muito, mas que acabou, por meio dos estudos e do aprofundamento nessa temática da violência, eu confesso, me incomodando muito, é o seriado Todo Mundo Odeia o Chris. É uma família que legitima, na verdade, o bullying, né, entre as pessoas e toma esse filho, né, o Chris, como exemplo do saco de pancada, digamos assim, né? O pai, a mãe, os outros irmãos colocam o Chris, às vezes, como a lata de lixo da família, o bode expiatório, nada é valorizado, a forma de se comunicar com ele é violenta. Eu vou trazer alguns exemplos durante a aula, né, da virulência dessa família e que acabou sendo aplaudida, acabou sendo um sucesso de bilheteria, acabou entrando, né, até no imaginário popular, né, como alguma coisa normal, como alguma coisa corriqueira, quando na verdade não deveria ser, né? Então acho que é interessante nós chamarmos atenção para isso. O não dito, então aquilo que passa nas entrelinhas, né, que os pais temem também para passar para os filhos, é justamente o que retorna na forma de sintoma. Então aí nós começamos a delinear, né, depois de um aquecimento muito breve, né, sobre a importância do que as gerações vão passando para as outras, seja pelo que é dito, seja pelo que também não é dito. Porque não é só o que eu falo para os meus filhos, falo para a minha família, para os meus descendentes, ou aprendo com os meus ascendentes, que é importante. Aquilo que não é dito, aquilo que passa como uma mensagem subliminar, também é de extrema relevância. A transmissão opera, então, isso é retirado de um livro de uma importante psicóloga chamada Miriam Debier Rosa, que escreve sobre o não dito familiar e a transmissão da sua história, né? A transmissão opera-se a sua revelia, quer dizer, a gente tem pouco controle sobre isso, né? Dado que o não dito comparece na subjetividade da criança através dos processos de identificação e construção de valores ideais. E aí eu convido o nosso público ouvinte, né, o seleto público ouvinte, a pensar sobre quantas mensagens nós não recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, tios, bisavós,
perpassando verdades como verdades já, isso é assim e pronto. Isso não tem muito o que discutir. Na nossa família é assim. Né? Nós vamos falar muito sobre isso durante a aula. Né? É como as verdades e o que se afigura é que é um verdadeiro legado familiar. E que se nós não discutirmos, pensarmos e alterarmos esta narrativa do legado, que também nós falaremos daqui a pouco, o indivíduo vai ficando cada vez mais assujeitado e negada a sua amplitude de crescimento. Então, enfrentar um legado familiar não é fácil, constitui-se como um verdadeiro desafio para o sujeito. Então, aí essa árvore, né, trabalhado muito na psicologia sistêmica, né, quer dizer, quando nós damos os nossos frutos, temos os nossos filhos e vamos formando a nossa família, nós também temos as nossas heranças dos nossos antepassados, não só as nossas heranças genéticas, né, as nossas heranças orgânicas, né, mas as nossas heranças psíquicas, né, e que facilmente, às vezes, nós identificamos, nossa, aquela criança com aquele comportamento lembra o tio X, lembra o vovô A, lembra o pai, lembra a mãe. E isso, às vezes, é tão natural e nós não nos damos conta o peso que isso pode se afigurar para aquele indivíduo. Nossa, você parece louca como o seu parente A, B ou C. Não faça isso, que isso é coisa do tio 3 pontinhos, entendeu? E isso acaba, às vezes, minando e a pessoa acaba se sentindo presa e enredada, né, por esse discurso já tão presente nesse chamado legado familiar. Então, a violência nesse contexto, né, é uma violência que nós vamos partir de vários pressupostos. Ela é multifatorial e ela é, como diz a Maria Cecília de Souza Minayo, outra pesquisadora de extremo relevo, que eu gosto muito, ela é um verdadeiro problema de saúde pública. Então, ela é multifacetada, de extrema complexidade, como já foi falado em diversas aulas aqui anteriores nesse mesmo curso. Ela pode ser aprendida. Vamos desenvolver isso. Ela é um conceito que varia conforme as sociedades e as culturas e a historicidade que analisa. Ela, por vezes, transgride o sistema de valores. Né? Quando eu também quero negar ou eu quero construir de um jeito diferente todo o aprendido. E aí eu acabo sendo violento, por exemplo. E valoriza sempre para trabalhar com a violência, nós temos que olhar para qual é o histórico dessa produção, em que meio social, qual é a cultura disso, não só a cultura macro, como a cultura micro daquela família. Quais são os valores de mundo, de ser humano, de educação, né? Como eu, muitos anos em vara de família, não raras às vezes, eu escutava exemplos do tipo, olha, doutora, eu bati mesmo no meu filho, e vou dizer uma coisa, meu bisavô batia no meu avô batia no meu pai batia em mim, e vou dizer uma coisa, doutora, preste atenção, não tem nenhum ladrão na minha família. Olha um exemplo cruel, mas um exemplo lindo para nós entendermos esta comunicação violenta passada como um legado e como um valor intergeracional. Né? E aí o menininho aqui nessa charge, também gosto muito de trabalhar com figuras de charges, né? Ele quer ser violento, né? Eu serei violento quando grande? Aí o pai, sim, lembre-se, mas primeiro as mulheres e depois as crianças, né? Muito interessante. Aí também outra charge, quando o marido fala que Londres está em chamas, a violência alastra-se, e a mulher, então, negando, que horror, olha, mal por aqui ainda não há nada disso. Mas alguém pediu a tua opinião numa manifestação de violência, né, verbal. E ela, então, responde dessa maneira, né? Então, a dia de violenta. O modelo de transmissão intergeracional da violência, então, ela vai ser transmitido de uma geração para outra com raras e breves modificações, por meio de formas que facilitam e incentivam. Essa fala que eu trouxe para vocês, né,
apesar de uma herança de violência, não há nenhum ladrão, então, na minha família. Então, isto como que aparece como que legitimado, né, dentro daquele sistema familiar. Então, eu estou autorizada. E, vejam bem, por mais que se fale, nossa, quando eu tiver meus filhos, eu nunca vou agir como meu pai, minha mãe, meus avós agiram, também acaba sendo uma falácia. Às vezes não é só desejar mudar o padrão adquirido, mas às vezes via de regra, exige uma força, uma organização psíquica muito maior, porque quando nós tivermos os nossos filhos e estivermos em momentos nevrálgicos, né, em que nós somos afrontados nas nossas orientações, por exemplo, né, o nosso legado primitivo vem à tona e eu acabo agindo exatamente como os meus pais, os meus avós, né, assim como na música interpretada do Belchior, né, interpretada pela Elis Regina, que depois eu vou trazer no final, que é exatamente como os nossos pais, né. Apresenta-se também essa violência como um modelo valorizado para a resolução dos conflitos, então um padrão de violência para resolver as coisas acaba sendo valorizado. Então o filho chega em casa dizendo que levou um tapa, levou uma ofensa na escola, e o pai e a mãe falam, não traga desaforo para casa. Olha que exemplo bonito, não trazer desaforo para casa, resolve na rua. Quer dizer, quando essa violência não pode sequer ser ventilada, discutida, refletida sob uma outra perspectiva. Então, a criança acaba valorizando a resolução dos conflitos por meio da violência. A criança aprende os papéis desempenhados pelas figuras modelo que ela vê, né, nesta visão da violência aprendida. Ela também reproduz, e nós vamos voltar várias vezes nisso, né? E surge, então, o espaço para a sementinha, digamos assim, para o surgimento de um agressor e também de uma vítima, porque há uma complementação de papéis nessa díade da violência, né? Nessa transmissão da violência. E aí vários ditados populares, né, que reforçam a questão da violência como algo aprendido. Então, a teoria da aprendizagem social, com um dos expoentes, né, que eu vou trazer no próximo slide, que é o Bandura, sujeitos que foram vítimas ou testemunharam violência na infância têm maior probabilidade de reproduzirem tais comportamentos em outras relações, ou de serem vítimas de violência durante o curso de seu desenvolvimento. A teoria da aprendizagem social valoriza esta aprendizagem, como o próprio nome diz, esta transmissão de geração para geração, e aí nós temos aí alguns ditados, né, brasileiros comuns, filho de peixe, peixinho é. Então você já olha aquele indivíduo condenando-o pela sua própria história. E outros, como por exemplo, é tudo farinha do mesmo saco, né? Então aquele indivíduo que veio de um meio violento, que veio de um meio parecido ao diálogo, à alteração ou transformação de uma narrativa violenta, em algumas situações ele acaba sendo visto igual, vai agir da mesma forma, então também a sua possibilidade de transformação da violência acaba sendo reduzida, né, quando se olha para ele como sendo produto do meio, qualquer possibilidade de transformação. Por muito tempo esta teoria, né, foi bastante valorizada e ainda é em alguns segmentos, né, mas eu entendo particularmente que ela condena o indivíduo à sua própria história, né? Tal pai, tal filho, quem sai aos seus não degenera, sabe? Fruta não cai longe do pé, todos ditados que mostram que quando dá certo, né, é uma família brilhante, uma herança, digamos, indelével, né, mas existe uma herança indelével,
o indivíduo será aprisionado, inclusive em torno das virtudes, eu não posso construir outros, eu não tenho nada meu para crescer nessa história, foi tudo herdado. Então, eu acho que esses ditados populares, eles realmente remetem muito a essa reflexão da força das passagens intergeracionais e dos legados. A teoria da aprendizagem social, ela percebe que poderá existir uma tendência para abusar, para ser violento, quando os sujeitos cresceram em um contexto social violento. É uma forma que legitima a comunicação violenta. Então, quem quiser estudar mais sobre isso, nós temos vários autores para citarmos, mas a principal referência é o Albert Bandura, que nas pesquisas aí dos boleadores, né, científicos, como Scoppius, Cielo, etc., é um dos 10 psicólogos mais citados do mundo. Então, acho que vale a pena, né, nós nos atermos a isso. Ele também vai dizer que o aprendizado é bidirecional. Nós aprendemos com o meio e o meio aprende e se modifica graças às nossas ações. E aprendemos não só o que é ruim, né, o que é violento, também aprendemos coisas boas. A força do modelo é muito boa, o exemplo é muito bom, né? Agora, se nós pensarmos também, né, no modelo hoje, né, desse mundo digital que valoriza uma comunicação diferente, né, que mais lá na frente nós vamos avaliar plenamente se ela é boa ou se não, já é algo aprendido dentro de casa, né? Nós vemos os pais envolvidos com as tarefas digitais, com o mundo digital, e já ninguém mais se comunica. Eu achei bem interessante esse quadrinho aí, né? E nós temos, para além também da teoria da aprendizagem social, uma teoria na qual eu tenho formação, que é a teoria familiar sistêmica, que ela estuda os mecanismos de perpetuação dos padrões relacionais ao longo das gerações nos sistemas familiares, com vários autores aí de expressão. De acordo com a produção desta teoria, né, os pioneiros aí exemplificados, eles também foram denominados de terapeutas geracionais. Haja vista a importância dos conceitos propostos desta virulência que passa de geração para geração. E às vezes não só a violência, mas como outros padrões que amordaçam os indivíduos. Daqui a pouco nós vamos dar alguns exemplos. Então, trazer a família para o sofá terapêutico, para o espaço terapêutico, aparecia, até bem pouco tempo atrás, como uma falácia, como uma dificuldade. E hoje já é alguma coisa bastante presente, o trabalho com as famílias, não só nos consultórios, mas como em outros espaços, né? Outros espaços, outras instituições de rede de apoio, que também terão a finalidade de apoio, acompanhamento e trabalho terapêutico. Em torno disso, a importância dessa teoria vai falar de como nós vamos ter que lidar com as narrativas que são ventiladas, perpassadas entre os membros daquela família, entre as gerações. A importância, chama a atenção para a importância de se tecer diferentes narrativas dentro desses discursos. É claro, e aí eu trago um outro expoente, que é o Bion, né, bastante estudado pelos psicólogos, que ele vai nos dizer que todos nós odiamos tempestades que implicam no ato de rever nossas visões. É muito perturbador pensar que poderíamos chegar a mudar de parceiro, ou mudarmos de profissão, ou país, ou cidade. Assim, a pressão para dizer, daqui não passo, estabelece uma resistência ao aprendizado. E aí ele vai chamar a atenção, assim como diversos outros autores, né, como é difícil se contrapor ao modelo aprendido. Não só nós acabamos automatizando, mas nós, às vezes, enxergamos essa barreira e vamos admitir que não é intransponível para nós. Ou porque também nós podemos adquirir ganhos secundários com aquilo. Também é uma realidade. Existe um universo de possibilidades para que nós possamos interpretar por que as pessoas muitas vezes não mudam.
puxa, mas esse padrão vem vindo há tanto tempo, como é que até as gerações mais novas reproduzem? Às vezes, e não raro, é muito difícil resistir a isso. E às vezes, os ganhos secundários que advêm disso, por exemplo, a proteção, o cuidado, o carinho apresentado para as gerações, né, subsequentes. Olha, aqui é assim. Sendo assim, você terá a nossa proteção, nosso cuidado, nosso dinheiro, nosso poder e etc. E assim vai se amarrando tudo e, para uma grande maioria dos indivíduos, estas barreiras realmente se tornam intransponíveis. A narrativa também é uma atribuição de significado à experiência relacional, que ocorre desde a vida intrauterina até a morte. Então, nós vamos tendo toda uma história contada da nossa vida, né? Que, na verdade, vem a ser essa narrativa intermeada por relacionamentos. Então, é um ato de descrever a si mesmo. Quando eu vou contar a minha história, né? Eu vou contar, eu vou refletindo e dando a isso uma coerência. E é lógico que quando eu apresento a narrativa para mim mesma, ou para um terapeuta, para um grupo especializado, eu vou dando uma coerência que às vezes eu não me dou conta, eu preciso às vezes ter ajuda de um interlocutor para dar um sentido àquilo. Olha, isso está acontecendo, né, um causa e efeito, ainda que numa apertada síntese, e também apresentar as questões culturais e muito pessoais, muito personalizadas, porque eu também gostaria de chamar a atenção para o que é pessoal, para o que é personalizado de cada um de nós, né? Muitas vezes nós temos esta dificuldade, não só pela força do padrão, mas por condições de personalidade específicos. Isto é uma realidade também muito presente. Então, eu gostaria de trabalhar com um rol de fatores. A aprendizagem social, a questão das narrativas intergeracionais, a questão da intersubjetividade, das barreiras próprias da personalidade, do dinamismo da personalidade de cada um, né? E dentro disso, as pautas familiares vão se impondo. São as repetições que vão passando de geração para geração. Compete outra maneira, né, de chamar aí esse legado, né, podemos também aqui interpretar como legado, compete a cada membro passar na peneira o que levar para a sua vida e o que quer modificar. Na escrita parece lindo, na prática é de extrema complexidade. Né? Essa tentativa de ser dono da própria história, como o próprio Bion já nos chamou a atenção, né? Não é fácil, porque nós somos realmente pressionados e muitas vezes nos tornamos cegos a outras alternativas de ser e agir no mundo, de construção da nossa identidade. É como se a nossa identidade ficasse colada, né, de uma geração para outra, e se ela se transforma, lógico, por força das questões da atualidade que se apresentam, do mundo digital, por exemplo, das novas tecnologias, etc., das pesquisas científicas que se afiguram sobre novas formas de alimentação, por exemplo, eu vou transformando, mas é como se eu tivesse que carregar alguma coisa sobre o meu ombro, ainda que uma pequena coisa, de uma geração para geração. Um exemplo, por exemplo, que me ocorre é, por mais que se saiba que a gordura não faz bem para o organismo, ingestão de gordura, né, saturada, e que tem que se tirar a pele do frango para essa pele não ir para as artérias e virar um trombo e criar a disponibilidade para o infarto. Muitas famílias acabam passando essa ideia, lógico que é um exemplo bastante banal, né, a questão da canja. E a canja tem que ser feita com muita gordura, minha filha, porque senão não faz efeito. E aí vem uma filha, uma neta, uma bisneta que vai fazer a canja apenas com aquele filezinho de frango, bem light. E aí a vovozinha, a bisavó, mas minha filha, isso aqui não é canja. A canja, para fazer efeito, para fortalecer o organismo, ela tem que ser feita com
com o frango, com o pedaço do frango que tem a gordura. Então, também é difícil, né? Você vai conservando a canja, mas você tira e atualiza essa canja. Mas é como se as gerações anteriores não conseguissem também acompanhar e ficassem, em alguns casos, aprisionam, né, você. Isso não é canja, isso não vai servir para nada, né? Um exemplo, né? A transmissão intergeracional, ela pode sim pular gerações. E há que se ter o cuidado com o antimodelo. O que é o antimodelo? O antimodelo é quando eu aprendo algum padrão que seja pode ser até construtivo, né, edificante, por exemplo, temos que estudar na vida para sermos alguém, temos que trabalhar muito para edificar uma vida consistente na sociedade, enfim, modelos qualificados como positivos, né, passados de pai para filho, de geração para geração, e pode também surgir o antimodelo. Por que eu tenho que fazer igual meu bisavô, meu avô, meu pai, e sempre trabalhar? E eu não quero. Hoje, então, aqueles discursos do tipo, hoje em dia se dá melhor quem nem cursa a faculdade, porque as empresas digitais, por exemplo, modelos diversos de startups são tocados por pessoas que nem sequer cursaram o ensino superior. Um exemplo, né, muito apertado, mas interessante, de um antimodelo. Então, eu também vou fazer frente vou contrapor esse modelo com alguma coisa que pode não ser tão ideal, pode não ser bom, mas é bom para quem? Nós temos que pensar, é bom para quem? É bom para aquele indivíduo? Sim, mas ele também tem que assumir a carga disso, do rompimento desse modelo até então positivo, né? Desse legado que foi influenciando toda a vida. E há momentos nodais, que são momentos realmente nevrálgicos da história de uma pessoa, em que ela às vezes até vai numa toada de alterar o legado herdado de gerações anteriores, mas a vivência de uma morte na família, o momento de escolher uma profissão, o momento de ter que lidar com o nascimento dos filhos, por exemplo, faz com que algumas pessoas regridam, vamos escolher esse termo, né, bem entre aspas, regridam para maneiras de ação anteriores às herdades, anteriores àquela que ela está se valendo no momento atual. Então, a morte de um patriarca, por exemplo, né, a morte de aquele indivíduo provedor da família, às vezes subverte a ordem do que eu esperava, como eu estava organizando a minha vida, e eu acabo me apegando mais rapidamente a legados anteriores. Acabo tendo que cumprir as pautas familiares, né? Então, aqui eu trouxe algumas figuras também para nós refletirmos, por exemplo, que por um lado podem ser boas, por um lado, aí fica a cargo da interpretação de cada um. Por exemplo, famílias que o mesmo vestido de noiva teria que ser usado pelas primogênitas que estavam se casando. Bom, mas e se surgisse uma que não quisesse, uma primogênita, numa família que não quisesse usar esse vestido que foi da avó? Aí a fala vinha assim, no sentido, olha, então é melhor ela nem casar na igreja. Nossa, como assim, né? Por que ela não tem essa liberdade de agir? E como ela vai ser vista na família a partir do momento que ela rompe com este legado de ter que usar este vestido de noiva? E para algumas, ai, que interessante, eu vou usar o vestido que foi da minha bisavó, que foi da minha avó, que foi da minha mãe. Passa como alguma coisa suave, e para outras fica como uma coisa pesada, porque em cima daquele vestido não é apenas o vestido, né? Nós sabemos muito bem disso. É tudo que aquele vestido usado por aquela pessoa naquele momento específico vai carregar também da sua história, das suas dores, da sua visão de mundo, das suas loucuras, vamos colocar, né, entre aspas, e que eu também não quero herdar, eu não quero continuar. Então, esse legado, às vezes, é num objeto, né? O que eu quero passar também, às vezes, é num objeto, né? O grupo musical Fat Family, né, uma falecida recentemente, e que ganharam uma projeção muito grande, musical, belíssimas vozes, né? Mas que o padrão, olha, na nossa família,
todos são gordos. Na nossa família, todos têm um determinado esquema corporal e a partir do momento que se passa a ganhar dinheiro com isso, eu até li uma matéria não tão recente sobre isso, né, mas que falava isso, nossa, uma delas que quis se submeter a uma determinada cirurgia ali, bariátrica, sei lá qual, ela foi bastante criticada pelos outros. Então, você não vai mais fazer parte do grupo? Espera um pouquinho, eu vou fazer parte do grupo, no entanto, eu posso ser uma ex-FET e eu estou com problemas de saúde, né? Então, também esse legado ia sendo passado clara ou subliminarmente. E aí também essa questão do número de filhos, né? Olha só, né? Os filhos foram caindo numericamente e agora essa geração tem um gato, né? Aí, lógico que está falando do moço, mas realmente essa troca, né, dos filhos pelos animais, o que a gente vê muito hoje, né? Nem vamos entrar nessa discussão, que daria debate por uma outra aula, mas é bem recorrente. E aqui uma figura que eu mostro em todas as minhas aulas, eu gosto muito, mostrando a força, né, a valorização deste modelo de violência familiar, né, as pessoas andando, o menininho, e aqui nós temos um outro também, né, na mesma linha, né, das moças que vão vindo, que pode ser, cada um interpreta como quiser, mas podem ser as diversas gerações vindo, podem ser os diversos elementos da família vindo e dando razão para essa forma, digamos, pedagógica, vamos colocar assim, bem politicamente incorreto, né? Essa forma pedagógica opressora, né, de educação, tá? E que acaba sendo valorizada em muitos meios. Então, reavaliar nossas posições é assustador. Precisamos nos dar conta do nosso lugar na relação, o que não é fácil. Implica em trazer as outras gerações, muitas vezes, que estão quietas no seu canto, né? Perceber a complexidade do processo e reconhecer o sofrimento. Às vezes, quando um elemento de uma geração posterior, mais atual, por exemplo, quando um filho quer alterar a sua posição, o seu legado, por que eu tenho que dar continuidade nisso, por que eu tenho que aceitar essa ideia, por que eu ajo como os meus antepassados agiram, ele mudando, promovendo uma mudança, às vezes uma simples reflexão, ele já vai alterar todo um funcionamento, num primeiro momento, daquele que está próximo, às vezes de uma mãe, nossa, minha filha, eu nem te reconheço com essa nova forma de ser, por exemplo, né? Então, nós voltamos àquela visão do caleidoscópio. Infelizmente, eu não trouxe a figura aqui do caleidoscópio, mas nós trabalhamos com essa imagem de que quando um altera a sua visão, a sua maneira de se relacionar com a herança intergeracional, todo o resto, ou parte desse todo, né, um pouco mais reflexivo, um pouco mais aberto, um pouco mais vivo, acaba se alterando. Por isso que nós temos aquela figura famosa, né? Quem bate na mulher, né, quem bate em um dos elementos, acaba batendo na família inteira, acaba machucando a família inteira, justamente porque é sistêmico e se nós fizermos a projeção para outras gerações, isso acaba, não sei se machucando, mas certamente alterando e trazendo reflexões, incomodando muitas vezes as outras gerações. A família, então, ela pode legitimar a utilização da agressividade relacionada com atitudes e crenças familiares. Daqui a pouco eu vou dar uns exemplos. No entanto, cada criança e cada pessoa, cada familiar vai atribuir significados diferentes para aquela violência. Então, a maneira como, isso também é importante chamar atenção, porque a maneira como cada um vai assimilar naquela família a violência vai ser diferente. Não é um padrão igual, porque nós temos a contribuição dos nossos fatores subjetivos, das nossas características de personalidade. E como nós colocamos esta personalidade, né, para funcionar, diz muito como nós vamos assimilar e carregar esse legado familiar.
O método de Rocha, né, que eu sou especialista, ele vai na teoria do Aníbal da Silveira, ele vai nos dizer muito como eu vejo muito o mundo, como eu assimilo esse mundo e como eu devolvo o que eu enxerguei, assimilei, como eu estou devolvendo para o mundo. Então, nessa receita de bolo, digamos assim, né, vai abrigar uma gama ampla de modalidades de atuação, de entendimento, de reflexão e de narrativas sobre a violência. Então, as características individuais também são muito importantes. Nós também colocamos como um fator extremamente importante. São criadas representações e significados diferentes de pessoa para pessoa. Quando se experimenta violência e abuso na família, a maneira de processar as emoções pode ficar prejudicada ou enviesada. Pode haver um comprometimento da maneira de lidar com as emoções. Então, quando eu tenho uma violência experimentada, quando ela é recorrente numa família, acontece também toda uma alteração de como eu vou lidar com as minhas emoções. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa mais expansiva, se eu sou mais tímida, como é que eu lido com os afetos, a expressão dos meus afetos, a sociabilidade, a autoestima, enfim, uma série de fatores que quando se apresenta a violência no curso da família e ele é ainda mais demarcado por gerações e gerações, isso vai trazendo um comprometimento significativo na própria expressão da personalidade do indivíduo, da dinâmica das emoções, melhor dizendo. Então, aí nós temos algumas figuras muito corriqueiras, né, mas que mostram o que será que esta mulher, né, eu gosto muito dessa figura, né, porque ela tem uma figura toda doce, está num quadro todo doce, uma vestimenta, ela está maquiada, no entanto, o que ela não passou e não passa, né, nas mãos aqui de um agressor, e está amordaçada, essa mordaça pode ser concreta ou pode ser figurativa, né? Esta criança que vivencia a violência física, a mordaça trazida pelo dinheiro, né? Eu estou ligado a alguém pelo patrimônio, pelo dinheiro, pelo legado também passado de gerações a gerações, também o dinheiro é um legado, né? O poder trazido pelo dinheiro também acaba passando de geração para geração, e às vezes é difícil subverter, alterar, modificar esta valorização que se dá em cima dele. A sexualidade precoce infantil apresentada nas famílias, a vivência da pobreza, né, da história de pobreza, essa pobreza enfrentada, esta violência enfrentada no dia a dia de muitas famílias. Como é que vai alterar a expressão das emoções dessa criança, dessa pessoa que vive também sob o jugo de alguém violento verbalmente, que destrói a sua autoestima, né? Então, nós temos algumas reflexões sobre a própria formação do par, né? E hoje a gente tem estudos ligados à violência no namoro, já em fases precoces, como é importante a gente entender a formação do par amoroso, né? Cada um traz suas crenças, bagagens conscientes e inconscientes, família de origem, legados das famílias de origem, os nódulos, né, os nós, né, os embrólios, né, vulgarmente falando, não digeridos, eles podem gerar sintomas que às vezes eu nem entendo de onde vem. Dores psíquicas, dificuldades mesmo para enfrentar determinadas realidades. Então, é importante que a gente identifique, seja num processo terapêutico, seja em outras formas terapêuticas, né, legitimadas cientificamente. Eu sempre valorizo, porque terapêutico é tudo que faz com que eu entre em contato comigo, né, com as minhas emoções. Mas é importante que a gente se valha de estratégias científicas para entrar em contato com as dores, né, com os sintomas, porque para lidar com a saúde mental há muitas propostas, né, nem todas validadas cientificamente, que colocam a saúde mental como um verdadeiro
experimentam, né? O próprio Freud, já no século XIX, já dizia que a transmissão psíquica, ela influencia a manifestação da intersubjetividade, né? Tudo que a gente traz, ela vai impregnando o intrapsíquico. E vai dizer que esses processos avançam de uma geração para outra e que, por mais que eles sumam, às vezes, aparentemente, eles somem, porque eles ficam reprimidos em algum lugar, né, que não vamos aqui entrar na teoria freudiana, só bastante assim superficialmente, para falar um pouquinho dos traumas e dos recalques, né, porque eles vão deixando vestígios, diversos vestígios no desenvolvimento do indivíduo, às vezes na infância, na adolescência, que eles aparecem, às vezes na vida adulta, às vezes no enfrentamento da própria fase de mais velho, como eu vou enfrentar a aposentadoria, como eu vou enfrentar a senilidade, tudo isso às vezes vivido lá atrás, experimentado lá atrás, vão trazer aportes positivos ou negativos sobre essa forma de enfrentar a violência. E hoje se fala muito sobre limites, a ausência de limites, a necessidade de nós termos. Eu também não vou entrar com profundidade nessa nova maneira de apreender, né, de olharmos a sociedade com maior liquidez, trazidos aí em belíssimos textos, cujo expoente máximo é o Zygmunt Bauman, que tem toda uma coletânea de produções, o amor líquido, a modernidade líquida, os relacionamentos líquidos, e aí uma questão, seria a família também líquida? Como nós estamos construindo os limites dentro da família? Bom, então, face ao que está sendo passado, construir limites, eu vou ficar até com certa apreensão, porque se eles são passados de uma geração para outra com uma carga negativa, nós não estamos dizendo, nós não estamos apresentando como a necessária ausência de limites e de padrões que são positivos de uma família, passados de uma família para outra. Mas sim, muitas vezes, esta liquidez excessiva, né, em que de um legado, de uma transmissão extremamente rígida, se passa por uma total ausência de limites, de padrões de relacionamento. Ah, faz o que você quiser, meu filho, escolhe o que você quiser. Não vamos discutir sobre a sua escolha, vamos ventilar as suas dúvidas. Não sei, cada um faz o que quiser com o tempo, por exemplo. É uma fala libertadora para um filho, por exemplo. Chega a hora que você quiser, entenda como você quiser a relação homem-mulher. São padrões, num primeiro momento, podem ser vistos como libertadores, tanto para os pais como para os filhos. Há uma falta de compromisso, limites mais tênues. No entanto, nós estamos dizendo da necessidade de se ventilar os assuntos, de se conversar sobre possíveis entendimentos, caminhos a ser seguidos, prós e contras dentre as opções e etc. Né? Então, nós temos aqui essa figura, né, que eu gosto muito de mostrar. Se nós evoluímos para uma liquidez, né, como bem aponta o Bauman, né, eu acho que ele traz realmente reflexões muito importantes para a humanidade, nós também caminhamos, né, de um Homo sapiens, aqui, de um Homo erectus, né, para uma humanidade que pode vir a se transformar num código de barras, né, em que métodos vêm sendo estudados para que a nossa personalidade seja avaliada pela íris, pelas digitais. Então, aonde vai entrar, em que lugar, qual é o papel dessa transmissão geracional nisso? Ela vai ter um lugar? Qual é esse lugar? Né? Nós nos transformaremos no quê? O que será feito dos nossos legados? São perguntas que não querem calar. Eu acho que nós, cada qual nas nossas frentes pessoais, profissionais, também valorizando as nossas vivências, vamos extrair, né, dessa evolução digital, né,
segurança, né, que quer ser imposta a qualquer custo, quanto menor contato, mais seguro. Eu até falo, acho que quanto menor contato, menor contágio, né? Porque parece que se eu conversar com alguém, eu vou ficar contaminada. E será que isso pode acontecer entre as gerações da minha própria família? As famílias já conversam, né, por métodos eletrônicos, as famílias já comemoram as festas por métodos eletrônicos, hoje por força da pandemia, né? Eu quero crer, isso é uma visão bem pessoal minha, né, particular, que pelo menos dentre as famílias, dentre as relações pessoais, isso realmente se transforme, seja só em função do momento pandêmico, que a gente possa continuar se olhar, se abraçar, se tocar, e não tenha medo desse contágio, né? Tenha realmente uma continuidade disso. Aí uma outra figura, onde nós não somos o código de barra, mas nós somos o ser ali da rede digital, das redes sociais, desculpa. Então, o sujeito ao se agrupar, um outro importante teórico que eu trago aqui, que é o René Caes, ele traz um estudo sobre grupos. Ele é um expoente, ao lado de vários outros autores, para nos trazer a importância do grupo, seja a importância do grupo maior, né, da sociedade como um todo, seja a importância do grupo familiar. Então, o sujeito, ao se agrupar, ele leva ao grupo o que ele projeta, o que ele rejeita e o que não pode aceitar em sua realidade inconsciente. Então, o grupo, ele tem um importante papel na transformação dos valores, na transformação do indivíduo, na reflexão. Por isso que hoje, inclusive na questão do trabalho com a violência, eu vou falar um pouquinho no finalzinho da aula, se valoriza tanto o trabalho reflexivo dos grupos, justamente porque junto com ele vem a possibilidade de nós alterarmos as narrativas, né? E várias outras possibilidades também de trabalho que os grupos, né, a teoria dos grupos nos apresentam. Então, esse estar junto familiar, estar próximo do aparelho psíquico familiar também é importante, segundo esse autor e todos os que o seguem, né, uma legião, ele ainda é vivo, né, é uma legião que o segue. A importância da continência que o grupo dá, a importância do exemplo da ligação, a importância do exemplo da transformação que esse grupo agrega e da transmissão, por que não? Então, quer dizer, não é só a proximidade e o contato com essas pautas familiares, como eu expliquei, os legados familiares, que vão ser algo que eu vou ter que trabalhar numa perspectiva do antimodelo, né, como eu expliquei. Porque o grupo nos traz importante matéria-prima para que nós possamos exercitar continência, ligação, transformação, transmissão, desde que nós possamos ventilar, nós possamos conversar, nós podemos interagir, né? E não impor cada aspecto desse como um poder, como um exercício de poder. Então, aqui nós já apresentamos assim, o que favoreceria as mudanças, né? Compreender as mudanças de um legado, a alternância positiva para formas de comunicação não violentas e mais positivas. Bom, em primeiro lugar, compreender o lugar onde se está, né? De onde eu vim, a teoria junguiana, que eu também aprecio muito, ela tem uma máxima que a gente trabalha com desenhos, com crianças e com famílias chamadas de multiproblemáticas. A gente apresenta uma sequência de desenhos pedindo para que as pessoas se expressem. Onde eu estou, né? Desenha onde você acha que você está. Para onde você vai, né? E o que impede o seu caminho? Às vezes, esta última, é isso que a gente precisa saber, mas o que impede o caminho não é claro, não é exato, é aquilo que ele se sente autorizado a falar, mas está muito longe de ser. Então, onde eu estou também está distorcido, ele não consegue enxergar a realidade em que ele está. Para onde ele quer ir também não está claro,
o que impede o caminho dele. Então, é uma estratégia terapêutica que a gente acaba, em alguns momentos, utilizando como recurso, né? Para buscar um caminho para favorecer mudanças, alterações nos padrões de comunicação violenta. Então, ver ou ao menos vislumbrar o lugar para onde se deseja caminhar. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui também, algumas reflexões. Todas as vezes que estamos diante de um caso de feminicídio, estupro, abuso, agressão à mulher, é comum se escutar das pessoas. E isso é que eu quero chamar a atenção. Nossa, que cara doente, que cara louco, que monstro, isso foi coisa de louco. Essa figura, já fartamente divulgada, né, em muitos cursos e muitas exposições, ela cabe muito bem aqui porque ela mostra que, por vezes, se legitima, se facilita a atribuição da loucura como se alguma coisa que não pertencesse ao grupo, não pertencesse àquela cultura. Então, é uma barbárie, né? O feminicídio, o estupro, o abuso é uma barbárie, que está longe de mim, porque foi perpetrado, foi produzido por alguém louco. As pessoas normais não fazem isso. O que nós muito bem sabemos que não é verdade. Então, a partir do momento que eu olho para a violência e falo, só louco faz isso, é uma forma de proteção, sim, né? Mas é uma forma, digamos, em apertada síntese, e também de negar que aquilo faz parte do ser humano. A agressão, os impulsos agressivos, o próprio Freud dizia, né, que a nossa agressividade ela está presente, ainda que nós não sejamos provocados a agir como pessoas agressivas. Antes do Freud, digamos, né, achava-se que a agressividade poderia ser legitimada a partir de uma agressão. Se eu agrido, eu vou reagir agressivamente, ponto. Né? A partir do Freud, que eu costumo falar do Freud e seus amigos e todo um entorno aí que é riquíssimo, mas não cabe a exposição aqui neste contexto, começou a se entender que o ser humano pode ser agressivo, não tenha sido provocado. Né? Então, abriu um flanco de reflexão extremamente rico, né? E também, a partir disso, outra reflexão, se medicaliza, porque se eu tenho um louco, eu preciso medicalizá-lo. Esta vida acaba se tornando patologizada. Então, para agressão, para maneiras de reação que não combinam, por que eu vou refletir, por que eu vou buscar a alteração de uma narrativa? Dá muito trabalho, demora, não é por aí. Sociedade tem remédios, tem indicativos para tudo, né? Costumo dizer, de unha encravada a caspa, passando pelas depressões, apetite, afeto, sexualidade, etc., nós temos uma medicação. Então, esta patologização da vida passa também pela questão da violência, da legitimação da violência como algo atribuído à loucura, a uma patologia, que em alguns casos pode ser, é verdade, em alguns casos pode ser, tá? Mas ela não pode ser legitimada como uma doença mental. E aí, uma charge, né, para a gente relaxar um pouquinho, né? As crianças que tomam a Ritalina e que hoje, a qualquer travessura, né, a criança mais levada rapidamente recebe o carimbo de TDAH ou outro transtorno e vai dificultando cada vez mais. Não que eu esteja falando que não existe o transtorno TDAH, que ele não deva ser cuidado, valorizado, integrado, mas o excesso de diagnóstico que se faz em relação a transtornos, né, por exemplo, na sintomatologia de uma criança, ou às vezes de forma até rápida, leva a um universo de medicalização que afasta a reflexão, a verdadeira construção de um relacionamento que às vezes por si só poderia alterar o comportamento da criança. Né? Então, novamente eu digo, não é que não exista, não é que não seja necessário, mas o abuso, a maneira como elas vêm sendo indicadas, né, as drogas de efeito psicoativo principalmente, elas vêm sendo indicadas
rapidamente, grosseiramente, é que preocupa. Então, aí um filme bastante atual, né, o Coringa, quando nós discutimos bastante nas turmas de direito, né, será que nós estamos, e a reflexão que eu trazia para a turma era, quem é essa pessoa? E aí os grupos se dividiam, né, eles buscavam, por um lado, normalizar a loucura, falavam, bom, isso só pode ser feito, essa maldade extrema, só pode ser feita por um louco. Mas da onde vem a loucura? A pessoa nasce louca, né? Então, as discussões em torno disso mostram que, por vezes, se busca essa normalização da loucura que está por detrás da violência, né? Existe, sim, a doença mental por trás de atos violentos, mas nem todo doente mental é violento, isso eu insisto muito, até para nós não estigmatizarmos a loucura, né? Existem manifestações violentas de indivíduos diversos, dentre eles o doente mental. Nem todo doente mental é agressivo, nem todo doente mental irá delinquir, né? Nem todo doente mental precisará, né, ser encarcerado, receber uma medida de segurança, né? Como se diz. Aí, né, eu trago uma charge italiana, né, a menina não deve ter contato com o pai biológico, né, aí é uma pessoa com um poder, né, ali de julgamento, porque ela crescerá num ambiente mais seguro se ela ficar longe dos homens. E no nosso dia a dia, nas varas da família, nós nos apercebemos muito essa visão, que é aquele slide inicial do não dito. Então, famílias que passam de geração para geração, desqualificando, seja a figura masculina, seja a figura feminina. Então, em litígios conjugais, que envolvam disputa de guarda, visita, a própria alienação parental, né? Nós vemos, às vezes, muitos discursos que legitimam toda uma história de gerações. Olha, eu criei meu filho sozinha. Olha, às vezes os homens, olha, as mulheres da minha família são tudo loucas, então eu não preciso, eu consigo orientar bem a educação do meu filho. Quem manda em casa sou eu. Então, você consegue ver na passagem intergeracional também formas violentas, né? E às vezes reproduzidas nos próprios profissionais que têm o poder do julgamento, né? Que têm o poder de alterar, né, com o seu trabalho, trazer alguma modificação nessa narrativa, né? Aí, novamente, né, o poder ali não só das drogas psicoativas, mas como tudo que traz uma alteração no nosso funcionamento. Aí eu coloco ao lado da psicoatividade o álcool, que ele tem traz uma alteração psicoativa, mas como aquilo que nos entorpece, né? O poder, a ambição, a vontade dos bens materiais desmedidamente, né? Também seria uma explicação por trás da violência. Eles também são valores, por exemplo, a ambição e o poder, que são verdadeiros legados familiares. Então, o indivíduo acaba perpetrando, às vezes, nas gerações anteriores não, mas nas gerações mais atuais, acaba perpetrando um legado de violência em nome de manter o poder da família, manter aquela visão de crescimento a todo custo, ou do importante é levar vantagem. E aí, um pouco, né, já que nós apenas apontamos sobre trauma e transtorno de estresse pós-traumático, o quanto é importante, né, que nós tenhamos claro que a violência, ela não só deixa uma marca psíquica que atravessa gerações, mas que traz hoje o denominado transtorno de estresse pós-traumático, que às vezes ele aparece muito distante daquela violência vivenciada. Então, eu vivi uma violência numa determinada faixa etária, ou num determinado momento da minha vida, e aquilo vai aparecer como sintoma muito tempo depois. Então, às vezes fica difícil atribuir essa sintomatologia à vivência da violência, porque está muito distante. E uma citação do próprio Proust, né? Como se a gente entrasse na vida já com obrigações contratadas, né?
Então, o trauma e transtorno, eu acho que eu tenho um pouquinho mais, né? Estou já caminhando para tentar fechar e depois conversarmos. As vivências traumáticas são passadas de uma geração a outra, o não dito, os lutos não são elaborados, as perdas. O luto não elaborado é uma frase que hoje virou jargão, né? Nós encontramos em N laudos, em N manifestações, inclusive de profissionais da saúde mental. Então, eu costumo dizer, o que é o luto não elaborado? Qual luto? Eu tenho uma professora, fui aluna de uma grande professora, Maria Helena Pereira Franco, especialista em luto, né, no Brasil e referência aqui na América Latina, vários estudos, ela tem um laboratório de estudos de luto, e ela ensina muito que o jargão luto não elaborado tem que ser evitado, porque qual é o luto? Qual é a dor? O que não elaborou? O que significa elaborar? Então, traduzir melhor, às vezes, o que nós encontramos em N laudos por aí, em N manifestações de profissionais de saúde mental. Aquilo é um divórcio mal elaborado, fruto de lutos, de perdas não elaboradas. Quais? Como? O que significa elaboração para aquele contexto? Né? Nós também temos o transtorno de estresse pós-traumático derivado de suicídios, doenças crônicas, perdas financeiras não integradas, divórcios e separações não discutidas ou pouco discutidas que passam, né, como uma herança de uma geração para outra. O transtorno, o TEPT, né, como nós dizemos, ele pertence à categoria dos transtornos de ansiedade muito comuns hoje na atualidade. A ansiedade, assim como outros, né, sintomas depressivos, etc., vêm sendo chamados à colação para receberem o título de o mal do século, o mal da humanidade. Eu fico um pouco preocupada com esse tipo de titulação, mas a ansiedade o fato é que a ansiedade é muito presente hoje nas sociedades, nas famílias, né, nos contextos, e o que nós estamos vivendo, então, da pandemia, o mundo pandêmico descortinou isso, né? Então, nós temos também um pouquinho mais aqui sobre o transtorno de estresse pós-traumático, categorizado pela APA, né, Associação Americana de Psiquiatria, que pode aparecer como revivência do evento traumático, esquiva, então é quando eu também fujo de lembrar daquele evento, de trazer, e é importante que o evento seja revivido, para que ele possa ser trabalhado. Eu uso muito a palavra ventilado, né? E às vezes algumas pessoas se tornam hipervigilantes, então elas se tornam super cuidadosas, então porque viveu algum trauma relacionado a A gente trabalha muito com TEPT ligado a sequestros com cativeiros, a literatura é bastante farta, né? Então a pessoa evita sair à noite, evita sair de carro, se torna o que a gente chama de hipervigilante. O Freud, né, sempre ele, em várias obras, dentre elas eu destaco Além do Princípio do Prazer, escrita na década de 20, né, do século 20, já afirmava que descrevemos como traumáticas quaisquer excitações provindas de fora que sejam suficientemente poderosas para atravessar o escudo protetor. O escudo protetor, por exemplo, como os mecanismos de defesa, porque nós temos mecanismos de defesa, nós temos o que defende o nosso psiquismo para que nós não nos abalemos com, entre aspas, tá, as violências, as dificuldades, as tristezas do nosso dia a dia. Então ele continua, um acontecimento com trauma externo está destinado a provocar um distúrbio em grande escala no funcionamento na energia do organismo e a colocar em movimento todas as medidas defensivas possíveis. Então, se eu vivi uma situação traumática, se eu vivi uma situação em que o meu psiquismo ficou impregnado com ela, e a violência é né, a violência passada, não só vivida, mas como esse legado familiar de violência, o Freud, então, vai dizer que eu atuo com os meus mecanismos protetivos e que eles são permeáveis muitas vezes. Isso vai atingir a quantidade de energia que eu tenho para enfrentar a vida. Às vezes pode ser visto como um desafio para os indivíduos, às vezes como algo que mina a sua energia, que mina a sua vontade. Então é um universo com um colorido, às vezes
eu digo colorido, mas assim, vários tons de cinza, vamos colocar aqui, não por acaso eu coloquei, né, aí o Freud em tons de cinza, justamente porque é bastante cinzento e nebuloso esse percurso que nós fazemos para lidar com as dores psiquicamente herdadas. Outros teóricos também de relevo, o Winnicott, também trabalha com a noção do trauma, o Erickson, trabalham também com essa visão, não só como um fator etiológico, mas também ligado a desenvolvimento e a falhas do ambiente. E aí eles colocam a questão da maternagem, da paternagem, das instituições que deveriam acolher e não acolhem, métodos pedagógicos discutíveis, entendeu? Vários elementos que diversos teóricos, não só esse, eu coloco Winnicott, Erickson, Freud e seus amigos, né, como eu costumo dizer para nós estudarmos. E coloco aqui, não poderia deixar de abordar, que nem todos que passaram por algum evento traumático, e certamente a grande maioria de nós, né, atravessamos por eventos que nos deixaram marcados, mas nós temos a resiliência. Ah, que bom! E o que é a resiliência? Tão ventilada e tão na moda, né? Como é que algumas pessoas superam as consequências negativas de uma violência aparentemente sem se abalarem, né? Como é que elas conseguem não ficar presas numa teia de sofrimento e porque outras sucumbem, né? Então, a resiliência é a capacidade de recuperação e manutenção de um comportamento adaptado após um dano. Hoje, os estudos na área de saúde mental se voltam para o entendimento pleno, né, do que existem gatilhos, existem fatores que propiciam, existem pessoas que nascem resilientes, quais são os meios que propiciam a resiliência, né? Então, nós temos aí várias gerações de pesquisadores, né, que estudaram e avançaram, e a segunda geração que avançou com o estudo da resiliência, mas que hoje, então, busca se organizar fatores resilientes a 3 grupos: atributos individuais, aspectos da família e características dos ambientes sociais a que pertencem, enfatizando-se sempre o desenvolvimento humano e considerando a influência das pessoas próximas. Eu destaco um estudo que trouxe todo um relevo, né, histórico sobre o trabalho de resiliência e abuso sexual, porque realmente nos desperta a curiosidade como viver uma situação abusiva, né, sexual, e não ficar marcado com isso, ou levar essa situação não enredado com uma teia da negatividade que nos puxa para baixo, transformando sintomas e sintomas aprisionadores. É um modelo ecológico, hoje bastante comentado por teóricos como Bronfenbrenner e outros, né, que fomentam as competências sociais em vários níveis, no individual, familiar, comunitário e cultural. Então, você vai ampliando essas competências de forma a não isolar o indivíduo naquela dor, naquele sofrimento. Uma outra teórica que eu gosto muito, oriunda da área familiar sistêmica, Froma Walsh, define a resiliência como a capacidade para superar golpes da vida, desfazendo mitos de que o trauma precoce ou grave não pode ser desfeito, desculpa, que falta o S, ou de que a adversidade sempre prejudica as pessoas mais cedo ou mais tarde, e de que os filhos de famílias perturbadas ou destruídas não superarão o trauma. É lógico que as marcas da violência são indeléveis, mas há condições de superação. E as pessoas resilientes, que nós conhecemos, e a teoria da resiliência está aí para mostrar esta possibilidade como um grande alento, como uma grande luz, né? Resiliência não é apenas sobreviver, mas cuidar para que não se assuma a posição de vítima alimentando os sofrimentos, porque às vezes eu também posso viver aquela violência, eu posso falar, não, superei aquilo, mas eu vou me comportar como se eu tivesse um ganho secundário em relação àquela violência. Alimento, né, aquilo e vou me colocando no lugar de vítima. Então, assumir as rédeas da própria vida, né, com importantes teóricos aí como Froma Walsh e outros falando. Então, é difícil, mas cuidar para que nós não viremos a lata de lixo, né,
da família. O vínculo da lealdade nos une e reforça a passagem do legado e do legado também como lata de lixo. Há um caminho para a patologia, quando o indivíduo passa a não aceitar ou não consegue realizar aquele legado. Então, há pequenas patologias e pequenos traumas no dia a dia, né, importantes de serem assimilados para que não virem doença. E exemplos do tipo, minha filha, crescer é perigoso, né, uma mãe com esse histórico, na nossa família todos os homens morrem do coração, eles se infartam mesmo, deixam tudo certinho para os seus filhos, olha que legal. E a Rochelle, né, do Cris, te pus no mundo com alegria, e com a mesma alegria eu posso te tirar. Gente, isso é muito difícil, todo mundo bateu nos filhos, na nossa família, e não temos nenhum ladrão, conforme eu já contei para vocês, os mitos que assombram as várias gerações, né, aí com a questão da homoafetividade perpassando aí no histórico familiar, o histórico empresarial, na violência, eu tenho que trabalhar na empresa, patrimonial e vários outros, né? Aqui figuras representativas, né, crianças desenhando, adolescentes desenhando figuras representativas da violência, recortes diversos. Quais alternativas temos para isso? Redes de apoio, importantes, né, para reduzir as chances de violência, rompimento com essas crenças, e o suporte familiar, que é o próprio Bowlby da teoria do apego, também que eu utilizo bastante, valorizando. Esse autor, Batista, ele trouxe um material muito importante de utilização dos psicólogos, validado pelo Conselho Federal de Psicologia, em que ele propõe um instrumento para se averiguar o nível existente do suporte familiar. Eu trouxe aqui, né, um inventário, chamado Inventário de Percepção do Suporte Familiar, muito interessante de ser utilizado e estudado, principalmente pelos psicólogos que precisam avaliar condições de suporte familiar, né? Ele está aqui, né, esse inventário, né, ele foi sistematizado nessa obra, vendido pela editora Vetor, de uso exclusivo, de aplicação exclusiva para psicólogos, legitimado pelo SATEPS do Conselho, como eu já disse, e que vai ajudar a avaliar que nível de suporte nós temos. E, além disso, o enfrentamento da violência, ela coloca-se como um grande desafio, dada a sua complexidade, né? Como eu disse no início, a Maria Cecília Minaio fala que é um problema de saúde pública. Gente, se é um problema de saúde pública, nós temos que sensibilizarmos, publicizarmos, darmos transparência, cada vez fazermos um alarde sobre as questões atreladas. Eu acho que esse curso tem inúmeras vantagens, inúmeras possibilidades de ampliar esse debate, né? Temos que desfazer os efeitos, e a população tem que conhecer os efeitos deletérios da violência, por seus vários prismas. É necessário o resgate de uma cidadania violentada também, né, o que depende de mobilização política, criação de mecanismos jurídicos, o que sabemos que é uma solução de longo prazo, mas deve ser perseguida, né? As vítimas não podem esperar, por isso programas de assistência, como nós sabemos que existem, e têm sido assim, de extremo valor, grupos de trabalhos voltados para vitimizados e vitimizadores, e tenho exemplo de alguns, ajudarão a todos a enfrentarem com maior segurança a violência nossa de cada dia. Então, aqui alguns modelos, né, já em curso, né, tivemos um grande professor da PUC de São Paulo, que organizava um grupo de agressores, né, professor Leandro Feitosa, infelizmente falecido recentemente, mas que trouxe toda uma sistematização e pôs em prática um trabalho com grupos de agressores, a inserção importantíssima, né, das instituições diversas. E quando eu falo instituições diversas, é desde aquelas propostas à educação em tenra idade, que apresentem modelos paradigmáticos para que a criança possa enfrentar a violência, que a violência não seja tratada só nos livros, que os professores, as famílias, os esportes
sejam inseridos nessa discussão, né? O que é violência? Já na escola, violência no esporte, a valorização do... eu trabalhei com uma escola que ela valorizava mais quem passava a bola para o amigo do que quem fazia a cesta ou quem fazia o gol, né? E isso criou uma dificuldade muito grande na família, porque a família era extremamente competitiva. Queria que o menino fizesse gols e fizesse cestas no basquete. Só que ele falava, mas a professora não quer, a professora quer que eu contribua, né? Então, também precisa ver que tipo de escola se escolhe para um filho, que tipo de ideologia, como é que a escola está lidando com essa questão atrelada à violência, à educação para a não violência, né? E assim, aquelas pessoas que estão na linha de frente, eu sempre coloco essa frase, quem escuta as minhas aulas sabe que é o meu lema, quem cuida tem que se cuidar. É pueril nós acharmos que enfrentarmos casos envolvendo violência, ouvirmos diariamente, né, relatos de violência nas várias áreas profissionais em que atuamos, isso não vai trazer uma modificação em nós. Traz, altera, às vezes nos deixa com uma visão com requinte de crueldade, embrutecidos, às vezes com uma visão única de que a violência tem só esse jeito de ser tratada, só aquele caminho, e ela é multifatorial, é preciso que se dê voz a todos os atores que estão implicados nela, né? Inclusive ao agressor, né? Com o trabalho de valorização de uma história que veio sendo enviesada por um legado familiar, por pautas familiares reiteradas dentro de uma narrativa de comunicação violenta e que podem ser alteradas, é lógico, com um trabalho sério, sistematizado e científico, né? Então, eu valorizo também a capacitação continuada, os profissionais não podem se isolar, não, mesmo assim que hoje as referências bibliográficas abundam e são de fácil acesso, né, com as maravilhosas bibliotecas digitais que nós temos, é importante o encontro, é importante o diálogo, a discussão, se ver um pouco pelos olhos do outro, como o outro está enxergando aquela problemática que eu estou enfrentando, né? Daí também o valor desse curso. E aí, para finalizar, alguns exemplos de materiais que nós citamos aqui na... Já estou terminando, professor. E o grande trabalho realizado ali por várias secretarias, aqui eu trouxe um cartaz que eu achei muito bonito no Mato Grosso, né, lá em casa quem manda eu respeito, a teia familiar, uma citação da grande Clarice Lispector, né, expert no trato das relações, e a música, né, que eu não consegui colocá-la aqui, né, mas da Elis Regina, que às vezes a gente não percebe, mas a gente acaba idolatrando, valorizando ídolos que deveriam não ser mais valorizados, acabamos reproduzindo tudo como os nossos pais faziam, né, e a gente ama o passado e não vê que o novo sempre vem, né? Assim que eu gostaria de terminar agradecendo a oportunidade, a chance de ter estado esse momento. Fico aberta aí para as perguntas. Agora, eu não sei se eu vou conseguir é só parar de compartilhar, né? Pronto. Professora, muitíssimo obrigada pela interessantíssima palestra, por esse passeio que a senhora nos proporcionou, né, pela ciência da psicologia, com esses conceitos, com essa temática que para nós que trabalhamos com violência de gênero no contexto doméstico familiar nos é tão importante, né, porque é isso, assim, quem lida com esse tema, né, e as pessoas que se interessam por esse tema, os nossos alunos e nossas alunas, né, não tem como a gente fazer uma reflexão sem se utilizar da interdisciplinaridade, e é exatamente isso que a aula da senhora nos proporciona no dia de hoje. Nós tivemos 123 alunos e alunas nos acompanhando até agora, e com certeza vamos levar essas reflexões que a senhora e essas provocações que de alguma forma a senhora trouxe aqui na sua aula
para o nosso trabalho, para a nossa atividade prática, e então já vou passar aos questionamentos que foram feitos durante aqui a sua fala. Tá, ok? Uma primeira pergunta que foi feita pela nossa aluna aqui foi a seguinte: como se não bastasse a internalização da desigualdade de gênero, a violência conjugal presenciada pelas crianças tende a ser reproduzida. Essa realidade mostra o quanto a convivência em um ambiente violento condiciona as pessoas a repetirem essas mesmas práticas. O que a senhora pensa sobre isso e como mudar essa realidade? Olha, concordo, né, plenamente que a vivência das crianças num lar, né, a proximidade com um par conjugal violento, né, com uma díade conjugal violenta, traz efeitos realmente bastante deletérios para o desenvolvimento dessa criança, que certamente carregará para a vida adulta, até como um modelo de relação homem-mulher, etc. Por isso que a gente tem trabalhado também muito de entender por que aquele par conjugal se formou. As histórias se uniram, os legados se uniram e eles não se formam à toa, né? Por que eu me uni com alguém que tem um legado familiar que eu sempre fui contra, digamos, e eu me uni com uma determinada pessoa que carrega esse autoritarismo, essa forma de comunicação violenta? Então, acho que estudar o par conjugal vai dizer muito sobre como essas crianças estão, o que eles estão reproduzindo como violência. Então, por isso que eu valorizo muito o trabalho sistêmico, porque não adianta eu pegar a criança com o sintoma. Eu preciso trabalhar toda a esfera familiar, e o par conjugal é o primeiro, né, que nós psicólogos vamos trabalhar para poder alterar ou pelo menos poder ter um plano de ação para alterar esse sofrimento. Uhum. Uma segunda pergunta é a seguinte: para além dos grupos reflexivos, como nós, né, das varas de violência doméstica, as equipes e também até a rede, a gente poderia trabalhar no enfrentamento da violência intergeracional? Olha, perguntaram uma situação dessa específica para uma psicóloga, eu acho que a resposta é unilateral, né, num primeiro momento, que é quem cuida tem que se cuidar e, portanto, o recurso terapêutico pessoal, individual, é extremamente profícuo e mais ágil, digamos assim, né? Agora, numa perspectiva mais ampla, claro, né, eu não vou defender o peixe, só defender a área, né, da psicoterapia. Eu digo que terapêutico é tudo aquilo que faz com que nós entremos em contato conosco, tá? Então, o que eu costumo dizer? Se eu tenho, por exemplo, algo que faz com que eu reflita, que eu entre em contato, eu gosto de fazer caminhada, eu gosto de fazer poesia, eu gosto de cozinhar, eu preciso encontrar no meu dia a dia algo que faça com que eu entre em contato comigo, porque quem experimenta isso, um hobby, alguma coisa que você faz para você, né? Você vê o quanto isso é terapêutico. Às vezes podem ser pequenos minutos, hoje tá, né, você fala muito da meditação, são recursos extremamente válidos. É lógico que eu, como psicóloga, vou dizer que a psicoterapia encurta esse caminho, mas o caminho tem que ser sempre retroalimentado. Por isso, busquem, o meu conselho é buscar algo que seja realmente terapêutico no seu dia a dia. Uhum. E, professora, agora falando um pouquinho dessa questão do impacto da pandemia, né, que é uma coisa que tem tocado a todos nós. Como tratar os efeitos da pandemia na saúde mental das pessoas? Quais as sugestões da senhora para lidar com o isolamento social? E se, na sua perspectiva, essas mudanças que vieram provocadas pela pandemia, elas vieram para ficar efetivamente, e quais seriam as dificuldades que a senhora, como psicóloga, tem percebido na adaptação dessa nova realidade que se constrói? A pergunta é bastante ampla, né, sobre esse mundo pandêmico. Eu acho que, quando eu falo o momento da pandemia, eu já faço uma associação direta. O mundo já era, em alguns aspectos, uma pandemia, né? Vamos falar assim, apertada a síntese. A pandemia agora, ela ficou focada, né? Ela ficou bem, assim, encapsulada pela questão aí de um vírus identificado. Agora, eu acho que ela nos deveria, é o que eu gostaria,
como profissional da área da saúde mental? Primeiro que ela descortinou um despreparo, né, da nossa sociedade para lidar com as agruras dos problemas derivados da saúde mental. Então, falta de acolhimento, um índice maior de problemas ligados a transtorno, foi o gatilho, na verdade, de transtornos que já estavam no dia a dia de muitas pessoas, incipientes. A pandemia trouxe à tona, serviu como gatilho. Então, nós tivemos aí expansão do número de suicídios, de brigas conjugais, de violência doméstica, de espancamento de filhos, vários problemas que, na verdade, já existiam. Não foi a pandemia que criou. Eles estavam, então, ela trouxe isso à tona. O que é uma virtude, tá? Quer dizer, eu não vou querer a desgraça, mas a partir do momento que eu tenho acesso, eu consigo trabalhar. Agora, eu acho que a gente ainda está muito distante de trabalhar efetivamente. Em vários grupos aí, no meu trabalho efetivo com os casos, eu vejo que quão difícil é as pessoas verem que o mundo vai ter que mudar, né? As relações vão ter que mudar. Vão ter que mudar para onde? Não sei, eu acho que não existe uma receita pronta. Eu acho que cada família, cada relação institucional, seja com a educação, seja com a justiça, seja com a saúde, vai ter que ser reconfigurada, né? A gente está vendo as audiências nos fóruns, os atendimentos nas consultas com os médicos, tudo vai se reconfigurar. E não é possível que nós não nos transformemos com isso, né? Eu acho que vai, como nós falamos, eu acho que o sistema vai ser híbrido, né? Agora, que bom que a gente pôde olhar para os filhos e, que difícil olhar a tarefa de casa, porque é difícil acompanhar os filhos na escola, eles perdem a atenção, você acaba vendo como é que a professora tem a didática ou não tem a didática. Eu acho que toda essa complexidade tem que ser assimilada. Então, tomara que as sociedades, não a nossa, como a do mundo, né, consigam realmente capitanear essa força, né, dessa mudança para uma transformação positiva. Com certeza, professora, muitíssimo obrigada. Eu queria partilhar também com os nossos alunos e alunas um comentário que foi feito no chat a respeito de um filme sobre a temática da nossa aula. Foi mencionado sobre o filme Viva, A Vida é uma Festa, que, segundo a nossa aluna, trataria especificamente dessa temática, a violência intergeracional. Não sei se a professora Ivani já chegou a ver, esse filme se conhece. Eu não vi, mas eu já ouvi. Eu já ouvi falar, mas não assisti. Vamos buscar, é do Belchior, tá? Ok, o colega está colocando aqui. Muitíssimo obrigada pela indicação. Professora, o que tínhamos de questionamento era isso. Eu agradeço mais uma vez a participação da senhora, que tanto nos honrou, brilhantou aqui o nosso curso Face da Violência. Não sei se as nossas colegas Nálida e Paula querem fazer alguma manifestação, que são aqui nossas parceiras do nosso curso, da Defensoria Pública, né? Mas, caso não tenham nenhum comentário, já informo também aos nossos alunos e alunas que na próxima quinta-feira temos a nossa última aula da edição do Faces desse ano de 2020, que tem sido uma edição muito especial. Nessa última aula teremos a presença do professor José Raimundo Carvalho com o tema As Consequências Econômicas da Violência contra a Mulher no nosso mesmo horário. Também as nossas aulas têm ficado disponíveis no YouTube, né? Então aqueles alunos e alunas que não puderam acompanhar vão poder também ouvir o que foi dito pela professora no dia de hoje no canal da Escola Paulista da Magistratura. Agradeço também o pessoal da coordenação da escola, a nossa equipe, Gustavo, a Cristina, que nos auxiliam, o Diego, a Nálida aqui também da Defensoria, só agradecendo. Obrigada, querida, e deixo um abraço, então, a todos e a todas, certa que estaremos aqui na próxima quinta-feira para partilhar mais conhecimento. Muito obrigada, professora, um abraço carinhoso e espero vê-la em breve. Um abraço a todos. Muito obrigada, bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau. Tchau, tchau.